A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio SINDCT Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, como vai? Tudo bem? Que alegria recebê-los aqui. Você com apenas um clique se enche de informações por este Brasil. Este é o Clique Jornal, o jornal do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciências e tecnologia aqui em São José dos Campos. É muito fácil, você pode nos encontrar no imprensa@radiosindct.com ou pela internet radiosindct.com, que é no nosso telefoninho 0 operadora 12 3942 1777. Programa de hoje, mais uma vez um programa que tem a presidência do nosso querido Ivanil Elisiário, o secretário de Comunicação e Cultura, o Vitor Portesani, e o vice-presidente, o Fernando Moraes. Aqui do nosso lado, a minha colega jornalista Shirley Marciano e o Tiago Santos. Vamos acompanhando com o senhor o pensamento das pessoas a respeito de ciência, tecnologia, trabalhismo e operário também. Tudo isso aqui no Clique Jornal. Receberemos hoje, além do Jefferson, que é do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Edmir de Paula, mais conhecido como Passarinho. O Edmir que esteve presente naquela greve de 1984 e 85, a greve da General Motors do Brasil. E o Passarinho, o Edmir de Paula, ele é um especialista em GM, ou de assuntos da General Motors do Brasil. O jornalista e historiador, o Júlio Ottoboni, ele que fez uma matéria interessantíssima no blog da NET, onde fala que se os países comunistas do leste europeu foram o grande fantasma da ditadura militar no Brasil, agora surgem com a redenção para o programa espacial brasileiro. Russos, ucranianos e tchecos, principalmente assediadas no polo de São José dos Campos. E o nosso primeiro boa tarde para Júlio Ottoboni. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes. Ô Júlio, você que desde a Gazeta do Povo até a revista Veja, passando por diversos jornais brasileiros, sempre escreveu. A sua credibilidade em buscar essa informação e passar para frente é sempre interessante. Quando tem... É como uma marca no jornalismo. Olha, uma matéria do Júlio Ottoboni, não importa o que seja, mas vamos ler para saber o que é. E você, desta vez, fez uma matéria sobre tecnologia, no momento aí que temos Visiona, Ucrânia, Embraer, Bombardier, que pode vir para o Brasil, e até a própria Boeing, que já está no polo tecnológico de São José dos Campos, Júlio. A minha atuação, a grande parte da minha vida profissional foi na área de ciência e tecnologia, né? Eu sou pós-graduado, né, nessa área. Eu trabalhei 10 anos no Jornal Estado de São Paulo, cobrindo essa área mais especificamente. O jornal era um período ainda que o jornalismo brasileiro dava uma atenção maior para o segmento aeronáutico, né, no período, inclusive, era aeronáutico, espaço e defesa, depois que ficou tudo sob o guarda-chuva aeroespacial, né? Mas eu estou hoje colaborando com o DefesaNet, que é o principal portal do segmento de defesa e aeronáutica e espaço do país, né? Tá entre os 20 sites mais acessados do mundo. Agora, e por falar nisso, a Ucrânia era um país que na época da soviética saiu, Socialististkaya Republik, ela era toda poderosa, a fabricante de armamentos era ela, né? Era ela. Né? Na verdade não se fabricava em território russo, se fabricava em território ucraniano. Muita gente até confunde, né, a questão de Chernobyl, né, o Chernobyl. O vazamento foi na Ucrânia, não foi na Rússia. Não, muita gente acredita que tenha sido na Rússia. Não, foi na Ucrânia. Agora, a Ucrânia, depois houve o desmonte. Houve o desmonte, ficou o parque sucateado, bélico, e aí, em 1994,
eu e o José Casado, o Casado está hoje no Globo, que é um repórter, um dos grandes repórteres brasileiros, a gente saiu com uma matéria longa, porque tinha, dentro do orçamento da União, uma verba bem generosa para um escritório na Inglaterra. E esse escritório que a gente viu que tinha só 6 militares lá, ligados à aeronáutica. E aí a gente passou a investigar e descobriu que era para comprar. Eles compravam peças do Parque Sucateado, principalmente mísseis balísticos, né, intercontinentais, que eram enviados para o CTA. Então, eu me lembro aqui várias vezes o Antonov baixando aqui, quebrava uma série de janelas, tal, dos prédios, era um transtorno. Porque ele gerava uma turbulência muito grande. E o que ocorreu há pouco tempo em Brasília, lá, com um avião desse que foi fazer uma apresentação e quebrou as janelas do palácio. E aqui eles desciam de madrugada e quebravam vários. E ficavam ali no Aeroporto Civil Militar do CTA, quando eles descarregavam esse material, que era exatamente no período do ápice do embargo no norte-americano, né? Não era só no norte-americano, eram de países alinhados ao MTCR, que é o Tratado de Controle de Tecnologia de Mísseis. Bom, isso aí foi na década de 90, com o Ministério começo dos anos 90. Que foi o Ministério da Aeronáutica, com a Ucrânia. Isso, comprava. Da Ucrânia teve o desmonte da União Soviética, né? Uhum. E aí, como a gente precisava andar aqui com a antiga MECB, que é a Missão Espacial Completa Brasileira, se comprava esses materiais para então produzir o VLS. Agora, exatamente, daí o VLS então nasceu desse desmonte ele da Ucrânia. Na verdade, ele é acelerado em cima desse processo do Parque Sucateado da antiga União Soviética. Que já estava pronto. Que já estava pronto, você desmontava, pegava a malha pirotécnica, pegava ali o sistema de guiagem e tentava ou copiar aquilo, né? Que tinha um embargo americano, você não conseguia comprar as peças lá. O pessoal do VLS, o pessoal que está escutando aí do DCTA, lembra disso daí? Chegava a comprar equipamento, comprar peça ali na Santa Efigênia. Tentar procurar coisas similares na Santa Efigênia. Bem o jeitinho brasileiro. Shirley. Você tocou na questão do VLS, a gente fez uma matéria aqui no sindicato sobre os 10 anos do VLS. Os 10 anos da tragédia. Até hoje, infelizmente, nada concluído, ainda tudo encaminhando e tal, mas nada concreto, na verdade. Eu escrevi, eu até conversei com você, Shirley, sobre isso no Observatório da Imprensa, né? E para vocês verem que a relação da Ucrânia com a questão do VLS e com os militares é antiga, quando o Luiz Bevilacqua estava, e aí eu estava como assessor de imprensa do INPE, ele estava em reunião com os ucranianos quando ele recebeu a comunicação que houve o acidente lá do VLS. Agora, o Luiz Bevilacqua, que era o presidente da Agência Espacial Brasileira. Que na verdade, dentro da história do Programa Espacial Brasileiro, o Bevilacqua é um personagem extremamente importante. Quando o Jânio Quadros vai criar o programa, é em cima da insistência de um garoto que morava carioca, que mandava cartas sucessivas pro Jânio para se criar. E esse cara era o Luiz Bevilacqua. Esse estudante era o Bevilacqua. Por falar em Agência Espacial Brasileira, que é o pessoal que, na verdade, eles é que dão o dinheirinho aqui para os institutos. Eu queria ver com você, por que você acha que sempre deram mais prioridade ao Cyclone Space do que para o VLS, por exemplo? Bom, eu acho que pergunta. Não, porque é o seguinte, bem. Eu acho interessante. Eu acho que essa pergunta, inclusive, devia ser respondida. Desenvolvimento nacional. Devia ser respondida, inclusive, pelo governo federal, né? Esse aporte de recursos. Qual que é o critério disso? Esse aporte de recursos deveria ser todo aqui pro DCTA, né? É evidente. Eu não vejo essa questão do Cyclone Space, o Cyclone e tal.
que é uma joint, na verdade não é nem uma joint venture, é uma criação, é uma empresa que foi criada binacional entre Brasil e Ucrânia, né? Isso daí para mim tem um favorecimento imenso dos ucranianos em cima da gente, porque eles já têm o produto pronto. Eu até agora não fiquei sabendo transferência de tecnologia. Não há transferência de tecnologia. Então não há, primeiro, abrigar o Roberto Amaral, que foi um dos grandes responsáveis por todo esse caos que está hoje o Programa Espacial Brasileiro, abrigou ele por muito tempo. Essa é aquela famosa briga que teve, que foi noticiado só pelo Correio Brasiliense, e que depois eu acabei noticiando, acho que no período de Gazeta Mercantil, e escrevi um artigo no Observatório da Imprensa dele com o Brigadeiro Chaves, que aquilo lá ficou um negócio e que acabou na exoneração do Brigadeiro Chaves, que é um cara extremamente sério. Quem conhece o Brigadeiro Chaves é um cara extremamente sério. Ô Júlio, agora, foi em agosto de 2003 que houve aquele acidente lá do VLS. Bom, agora, houve esse acidente porque aconteceu uma ignição espontânea. Uma ignição espontânea que já estava... Você pega o relatório, você vê ali pelo relatório que já estavam avisando, que já tinha sido alertado que aquilo ali ia acontecer algum tipo de acidente. Inclusive, os técnicos foram para a torre, que não são só técnicos, né? Aqui no Brasil era um único lugar, acho que é o único lugar do mundo que um programa espacial mantém o mesmo corpo de manutenção, que é o corpo de projetista. É absurdo isso. E aí levaram para lá tanto técnico quanto engenheiro, e os caras estavam mexendo para ver se descobria de onde estava aquela corrente que estava então criando uma massa de íons imensa no foguete. Foi quando infelizmente ocorreu a ignição através de um booster, do mesmo booster que cria uma lingueta de fogo, que foi a causa da falha do primeiro VLS. Agora, no caso da Ucrânia, que não passou a tecnologia para o Brasil, a partir daí, agora nós temos a Visiona aí que vai, mais uma vez, trabalhar aqui em São José, mas separadamente do INPE, no caso, separadamente do DCTA. Não pode ocorrer um atraso por conta de não se ter a tecnologia? É evidente que vai ocorrer atraso. O que está acontecendo é a privatização. É a privatização do programa espacial. Não é nada mais do que isso. Você está transferindo para a iniciativa privada o que é extremamente de segurança nacional. Não só de segurança, mas de estratégia. Você está passando, em linguagem para que o internauta entenda, a senha do banco. Exatamente, e com livre acesso. Você pode retirar o dinheiro, saque quanto precisar. Até deixar sem fundo nenhum. É uma questão de confiança. Daí vai passar com senha, com tudo, não é? O Brasil. O que não dá para entender, Paulinho, é o seguinte: se a gente tem isso daí é uma questão de segurança nacional, tá? Se isso é uma prioridade do país, tá? Como você primeiro coloca estrangeiro nisso, tá? Geralmente quando você faz isso, foi exatamente como o governo norte-americano fez. Na corrida espacial, que é outra grande farsa, quando você começa a estudar ela mesmo, você vê que essa corrida na verdade era um jogo tá, entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos para poder estabelecer a correlação de poder em outras frentes. Mas quando tem o problema do traje espacial, quem vai resolver para os Estados Unidos é a Rússia. São os russos. Entendeu? A questão do traje, uma questão de uma série de outras coisas, do isolamento térmico da cápsula. São os russos. Então não tinha corrida nenhuma. Tinha um processo de colaboração. Tá? Bem, que aqui não está ocorrendo. Se isso realmente acontecer, no caso da Visiona, vai ser como, já que nós estamos recebendo o passarinho aqui, que é o Edmir de Paula, ele é operário da GM, hoje aposentado, quer dizer, o Brasil passa a ser um montador apenas de satélite, como acontece com essas empresas automobilísticas. Eu acho que o risco disso acontecer
Quer dizer, está muito eminente. Houve um desmonte em cima do programa e está ocorrendo isso agora. O próprio Cibers, né? Não houve transferência de tecnologia também. O Cibers 3, eu acompanhei o lançamento do 2, participei da campanha, e do 3, que já era para ter sido lançado há muito tempo. Né? Você foi lá por causa dessa história de lançar, de fazer o marketing com o programa espacial, você pegar o Pontes, e o Pontes foi lá, faz um acerto com a Rússia para ir no veículo russo, na Soyuz até a estação, e não tinha peça orçamentária para aquilo, foi lá e tiraram $10 milhões do Cibers. Bom, aí atrasou tudo. Daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, vamos continuar com o jornalista Júlio Ottoboni, que tem uma matéria interessantíssima. Você pode clicar agora aí na internet e digitar lá: Polo Aeroespacial busca parceria com o leste europeu. Vamos saber, para finalizar esse bloco, com o jornalista Júlio Ottoboni. Polo Aeroespacial buscando soluções em parcerias com o leste europeu. Essa está no DefesaNet. Você pode entrar, um dos 20 sites mais acessados do mundo. Bacana. Já com o Júlio Ottoboni. Você está ouvindo pela Web Rádio SINT-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SINT-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Muito longo, então vamos falar para você do Clique Jornal, o jornal do servidor da área de Ciência e Tecnologia. O nosso abraço aos funcionários do INPE, DCTA aqui em São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Falar em Barreira do Inferno, um abraço também para o nosso amigo Marcondes, que está nos ouvindo lá e falou: olha, seja bastante carinhoso conosco no dia de hoje. O CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o centro de lançamento lá de Alcântara, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e também Cuiabá, que é um centro regional, ouvindo a rádio sindct.com. Conosco o jornalista Júlio Ottoboni, que fez uma matéria interessantíssima e está num dos 20 sites mais acessados na área de ciência e tecnologia, que é o DefesaNet, e ele fala sobre o polo aeroespacial que busca parceria com o leste europeu. Aqui em São José dos Campos, nós temos aí o caso do VLS, dos 10 anos do acidente do VLS, muitas famílias deixando inclusive de receber, né, os seus salários por conta disso, cada vez mais sucateado o investimento na tecnologia brasileira. E o jornalista Júlio Ottoboni fala para a gente sobre essa parceria. Ô Júlio, eu gostaria que você, que é um entendido nesse assunto, pudesse nos falar por que tão baixo o investimento no setor aeroespacial aqui no Brasil. Olha, quando você pega, eu tive até o cuidado de fazer isso daí, de fazer uma pesquisa, né, sobre os investimentos desde o período dos anos 80, quando começa, na verdade, a possibilidade de se construir um foguete nacional é do final dos anos 50. Isso daí vem exatamente por causa de uma política, de se traçar uma política aeroespacial ou espacial, e vou mudar. O governo mudava tudo isso daí, e aí você solapava orçamento e tal. E você vê um nível de oscilação, e até assim, praticamente o orçamento zero pro VLS.
Isso daí já não é uma coisa recente, não é uma coisa desses últimos governos. Eu acho que o que foi o seguinte: se tem se quer construir algo, né, e não se leva isso a cabo, ou seja, não faz a transferência de aporte necessário para você conseguir consolidar esse processo definitivamente, né? Então, a gente acha muito complicado assim, até tocar nesse assunto, mas a gente lê o relatório e lá ele fala mais por questões técnicas. Mas muita gente fora atribui essa questão do acidente por conta da falta de investimento mesmo. Você acha que isso poderia ter ocasionado o acidente? Não tenho a menor dúvida. Não só a falta de investimento, como a utilização de peças desses foguetes que foram trazidos. Ele não foi trazido só para estudo, foi para utilização de peça. Quer dizer, usaram peça velha, usaram peça que já estava, sabe? Era o desmanche da Ucrânia. Aí você pegava aquele negócio, mexer em carro velho. Entendeu? Aí você vai catar peça de um, peça de outro tal, e depois vamos ver o que está funcionando. Só que foguete não tem jeito, principalmente esse daí, que é de ignição com propelente sólido, uma vez acionado, ele não para mais. Ele não é como o líquido, que você pode parar. Tá? Isso daí, na verdade, é um busca-pé gigante. É uma tecnologia antiga, que já dos anos 40, que já podia ter sido absorvido pelo Brasil facilmente, se tivesse um mínimo de seriedade das autoridades nacionais com o Programa Espacial Brasileiro. Então, o que aconteceu foi isso. O que tem acontecido é isso. A utilização agora estão de peça antiga, de peça desses mísseis intercontinentais. Estão para lançar, estão falando que vão lançar o foguete no ano que vem. Tá? Agora, novamente me preocupa e muito, sabe? Porque se houver mais um fracasso e tem assim, uma possibilidade grande, aí terra de vez o sonho. Aí vai servir, vai consolidar uma argumentação para terceirizar tudo isso, entendeu? Que já vem ocorrendo. Olha, nesse caso, o que é que o funcionário do INPE, do DCTA, porque aqui em São José dos Campos, o veículo lançador de satélite, por exemplo, só o veículo é feito no CTA e no IAE. Isso. Não é? Qual a posição dele agora? Aguardar? Qual o movimento que o... Eu acho que tem que se aproximar do sindicato, dos órgãos de representação. Tem que trazer informação, porque eles têm muita informação que acabam não passando, não passa para sindicato, não passa para a empresa, não passa para ninguém. Essa é uma questão de segurança nacional. A gente está falando de uma questão de soberania, é um assunto seríssimo, sabe, que devia ser tratado como prioridade absoluta dentro de qualquer governo. Tá? E tem que chegar e tem que... Evidentemente, o sindicato tem ferramental, tem condição de não estar expondo esse funcionário, mas que ele tem que vir trazer informação para cá, é lógico, é evidente, porque senão ninguém adivinha. Está na hora, então, olha, de se orgulhar de ser cientista, bater o pé, se juntar no sindicato, participar de reuniões, ver o que está acontecendo. Não, eu não tenho a menor dúvida. Isso é a única instituição hoje que pode ainda fazer alguma coisa, pode criar voz nesse sentido. Que se não criar, sabe, se você não criar essa política de conscientização da importância do programa espacial, tá? Ele vai se desmanchar. É mais uma coisa que para ser privatizada, para cair para a empresa de capital fechado, e aí esquece. O processo da criação da Ciclone, por exemplo, que é uma binacional, ela auxiliará no desenvolvimento técnico do VLS? Eu acho que tem quase 10 anos. Eu não vi nada além do que consumir recurso público. E nada de concreto? Até agora nada. Se alguém tiver alguma coisa de concreto, é bom que ela venha e que está na hora, né? Agora, mas teve mais. Ela recebeu só no capital inicial dela, ela foi aberta acho com 60 milhões de reais ou dólares. Depois teve mais um adendo, passou para 100 milhões. Não sei por que botaram tanto dinheiro nesse negócio aí. Em 2011, quando a Dilma entrou, ela fez uma auditoria lá
e viu que as coisas não estavam caminhando muito bem, e ela parou tudo, demitiu o diretor lá, que era o Roberto Amaral. Roberto Amaral. Na verdade ele nem demitiu, ele caiu para cima. Né? Aquela indenização que todo mundo gostaria de ter, mas eles deram continuidade, afinal de contas. Aí a gente fica realmente sem entender qual que é o objetivo, sendo que a gente está desenvolvendo o VLS, que é nacional, tentando desenvolver com investimento pífio. Cyclone Space, binacional, sem transferência de tecnologia, com um investimento gigantesco. Então, realmente, a gente fica na dúvida. E o Cyclone já é um foguete consolidado, já conhecido. Agora, o que acontece, o que é muito interessante, é que você pega o site do Programa Espacial da Ucrânia, está hospedado nos Estados Unidos em inglês, e eles remetendo todas as informações para conhecimento norte-americano. Isso daí que eu acho, no mínimo, curioso. Exato. Agora, em relação às espionagens, que pode estar nesse setor também, houve até essa situação diplomática aí da presidente brasileira não ir para os Estados Unidos, não ser recebida como chefe de Estado, agora vai para a ONU. Como é que fica essa situação da espionagem? Quer dizer, os americanos estão tomando conta de tudo, achando que pode... A espionagem é o mínimo. Essa história toda é o mínimo. Então, mas a Dilma deu uma acelerada na Visiona justamente por causa da espionagem. Você acha que vai resolver? Eu acho que não vai resolver absolutamente nada. Se a gente começar a falar em espionagem, nós vamos falar em biopirataria, em hidropirataria, nós vamos falar de questão de Amazônia. Quer dizer, é muito mais além. Nossa, isso daí não é nada. Os representantes... Eu acho que é engraçado isso, tomar a questão de ordem privada da presidente como se fosse o grande caso, tá, de invasão da soberania nacional. A soberania nacional é aviltada a todo minuto. A todo minuto. Sabe? Ou o Brasil, sabe, toma uma posição como nação, como país, tá entendendo? E começa a estabelecer limite para uma série de coisas, isso sem cair nessa coisa do ultranacionalismo, que é extremamente perigoso também, se fechar para tudo. Tá? Ô, Júlio, mas assim, há muito tempo a gente sabe que tem espionagem no Brasil. Então, até teve matérias que saíram em revistas aí, na época do Fernando Henrique, saiu... Muito, várias. Assim, agora, eu cheguei a fazer matéria sobre isso. Agora parece que o negócio tomou um volume muito grande. Será que foi por causa da reação da Dilma? Não, Sheila, eu acho que é o seguinte, só veio à tona uma parte que se acabou espantando as pessoas pelo tamanho que era. Né? Agora é uma parte só. Que na verdade é o seguinte, se você pegar na questão de ordem da amazônica, você pega um outro problema que eu vou falar aqui, eu sei que vai ter gente que vai depois me espinafrar, mas sabe, e aí ficam falando que eu sou beligerante e tal. Pô, o que cientista brasileiro passa de informação privilegiada para fora é uma grandeza. Sabe? E a gente sabe disso, seria hipocrisia eu chegar aqui e não falar isso. Pô, eu que sou sabe, participo da área, sabe, sou especializado na área, pode ter um monte. Sabe? Isso daí é uma coisa que é muito simples. Pegue quem foram os mentores, entre os mentores da teoria do aquecimento global, tem um monte de brasileiro, sabe, junto com os britânicos. É uma fronteira aberta. Tanto vai quanto vem. É lógico. Resumindo, é a casa da mãe Joana aqui, né? É lógico. Não é só aqui. É como o sistema funciona. Ele funciona dessa maneira. Então tem muita coisa que é de cunho estratégico e que você não tem o controle. Você não tem o controle da fonte, de quem produz. Você quer ver uma coisa absurda? Absurda. É o INPE, o ITA, o CTA, de uma maneira geral, o DCTA, o que eles produzem. Aí vamos pegar o Unicamp, vamos pegar um monte, vamos pegar todas as federais, o que eles produzem de tese de doutorado, que fica engavetada. O que eles produzem de dissertação de mestrado, que fica engavetado. Por que essa gente não coloca isso aberto em disponibilidade para o público? Quer dizer... Tá? Aí
Aí tem uma questão. Você fala, mas aí o cara lá de fora pode acessar, tal, não sei o quê. Ele já acessa isso. Já estão acessando, não oficialmente. A questão, então, vamos democratizar o conhecimento e vamos colocar esse daí. Porque até mesmo porque o período de uma vida útil de tese de doutorado, tá, que era de 10 anos, caiu para 1 ano e meio. Então aquele estudo está perecendo extremamente rápido. Bom, então, internauta, não se engane. Informação tanto lá quanto cá já está. O Edemir de Paula, o passarinho, ele é da GM, ele falou em espionagem. Ele quer fazer uma pergunta para você, viu, Júlio? Pode. Interrompeu um pouco. Daqui a pouco o passarinho vai estar conosco aqui também, falando sobre a greve de 1985, aquela que saiu foguinho nos carros da GM, né? Dizem. A pergunta para o Júlio. Bom, primeiro cumprimentar o Júlio, né? Obrigado. Filho de uma grande pessoa, Mário Toboni, né? Isso. Que eu convivi, muito interessante a história dele. Obrigado. Não se pode falar do Mário Toboni sem falar da PAC. É a PAC, Ela é a PAC, meu pai construiu o estádio. O estádio Martins Pereira, que foi acometida de uma grande injustiça, que chamaram lá para a reforma do estádio Martins Pereira. Bom, vamos ver o Mário, o Ottoboni, né? Cadê? Não estava. Um erro de cerimonial ou um erro de cálculo? Não sei. Eu sei que assim, aquilo era privado e o Estado se apoderou daquilo e não indenizou ninguém. Então, assim, boa parte do que era da herança da minha mãe foi perdida ali. Como, na verdade, vim aqui conhecer o filho do Mário Ottoboni, já valeu a pena muito. Eu que agradeço a lisonja. A questão da espionagem, eu fiquei assim, meio cabisbaixo, me perguntando, né? Por que esse susto, né? Estão espionando, a Dilma espionando o Brasil. Mas isso aí é prática americana. É só reportar qual tem sido o papel dos governos norte-americanos após a Segunda Guerra Mundial. É só nós vermos qual foi o papel dele na instalação das ditaduras militares latino-americanas. Qual é o papel deles de tentar intervir culturalmente no Oriente Médio. E as pessoas ficam pasmas. Pasma. Agora, o que nós temos que nos surpreender de fato é uma postura diferente dos outros governos de orientações brasileiras à intervenção na soberania brasileira. Queremos saber, sim, qual, e tem tido uma resposta firme, a não ida da Dilma para os Estados Unidos. A conversa nos Estados Unidos já foi uma resposta. Mas tem que ser muito mais contundente. E outra coisa, você vai abrir. Tem as caixas pretas aí. Tem muita coisa aí que acontece que, sabe, que passa batido, sabe? Quer dizer, estão brincando de passar o anel, né? Com quem está o anel? Então, quem se surpreende com essa investigação, de fato, tem que realmente ver qual é o papel que os Estados Unidos se propõem a fazer nesse país. E o Brasil tem que defender sua soberania. Júlio, qual seria o papel do governo brasileiro? Qual seria para tomar nessa situação aí toda de desmonte do INPE, de espionagem? Olha, eu não vejo mais como sendo um papel do governo, eu vejo como sendo um papel da sociedade. Acho que o governo nada mais é do que o representante da sociedade. Então a gente faz sempre essa ruptura entre quem está lá, quem está ou em Brasília, ou que está em São Paulo, ou que está no estado no Rio de Janeiro, tal. Esses caras são representantes da sociedade. Então, a sociedade acha que a Dilma pegou um sentimento, aí por isso que ela deu essa resposta para os Estados Unidos? Não, eu acho que foi sobre uma questão de ordem pessoal. Ela com certeza ela tem um serviço de inteligência que já sabia disso. E, historicamente, a soberania nacional, historicamente, a gente tem dados do próprio INPE sendo levados para lá, dados sobre a Amazônia sendo coletados por países estrangeiros. E aí, quando eu vou falar, eu falo em França, falo em Bélgica, falo em Alemanha, falo em Itália, eu falo na Espanha, tá? Suíça, Suécia, tem até a Noruega, tá? Vaticano. Então esse negócio não é um negócio só de norte-americano. Canadá. A gente está falando muito, mas eu não falo do Canadá.
Tá? O Canadá tem a quantidade de informação que existe do Brasil ou das áreas estratégicas do Brasil fora do país, pode ter certeza, é muito maior do que se concentra aqui dentro. Ô Júlio, agora a grande lição que a gente aprende com a Tchecoslováquia é que lá tem a associação, a aliança espacial da Tchecoslováquia, que reúne, na maioria, segundo a sua matéria, empresas de pequeno e médio porte que chegam a arrecadar até 80% de recursos do governo federal, do governo da Ucrânia. Aqui no Brasil tinha que ser isso também, copiar a boa vontade política de se fazer tecnologia com recursos do governo. Isso quando você não quer jogar todos esses grandes projetos no colo da iniciativa privada de multinacionais, né? Se fosse orientado para o desenvolvimento de empresas nacionais, tudo bem. O que está acontecendo? Por exemplo, a lei do Carlinhos, que foi uma lei de iniciativa muito interessante, que era estimular essa questão das empresas de cunho bélico ou de defesa, né? Que na verdade é do antigo polo bélico daqui e aeroespacial e tal. Tinha que ter um aparato de investigação muito grande. O que foi que aconteceu? Começaram a vir empresas de fora, tá? Que é uma mão de obra aqui mais barata, já qualificada. Eles muitas vezes compravam só o CNPJ da empresa aqui que já estava quebrada, tá? Eles internavam as patentes dele. O que eles faziam? Eles pegavam a patente que eles já tinham em outro lugar, ou um produto que eles estavam desenvolvendo, tá? Davam uma modificada, colocava como sendo brasileira, tá? E vendia com custo subsidiado, tá? Vendendo para o próprio Brasil. Isso não é produto brasileiro, é produto estrangeiro que sequer é desenvolvido aqui. Então você interna a patente, tá? E aí você vende. E aí você estava conseguindo vender isso para a América Latina inteira com um custo extremamente atraente. Isso tem empresas europeias, norte-americanas. Que estão aqui, fazendo os produtos deles aqui, apenas com o CNPJ brasileiro. Só com o CNPJ. Mantém um cara ali, mantém algumas pessoas como sendo no contrato, no contrato social delas, ali alguns nomes de alguns brasileiros, tá? O cara leva um dinheiro muito bom para fazer isso. E ela é, na verdade, uma empresa estrangeira que está se passando por brasileira. Júlio Ottoboni, Polo Aeroespacial busca soluções em parcerias com o leste europeu. Essa é a matéria no DefesaNet, que você pode acompanhar de qualquer parte do Brasil, e é um dos 20 sites mais acessados na área de ciência e tecnologia. Pode, eu tenho os meus artigos, estão no Observatório da Imprensa, qualquer busca no Google aí também, eu falo sobre isso, e também tem as matérias do DCI, tem várias delas que abordam essa questão. Olha, Júlio, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Gostaria que mais vezes viesse aqui para que possa abrir a mente do povo brasileiro, que de maneira alguma você quis criticar o governo, mas mostrar que o povo brasileiro está na hora de se sacudir e mostrar para que veio. Porque o governo nada mais é do que uma expressão do povo. Então tem que fazer isso. E depois não adianta você sair e querer apontar culpado fora. Você mesmo vai ser o culpado pela sua omissão. Aquela velha máxima de que cada um tem o governo que merece, quer dizer, estamos muito sossegados com o que está aí, não é? Porque você tem uma expectativa muito positiva em cima desse governo, né? E você vem de duas administrações do Lula que foram muito boas nesse sentido. Os militares nunca receberam tanta dotação orçamentária como nos governos do PT. Então, conseguiu-se dar uma respirada, vislumbrar algo novo. Agora, evidentemente que com esse mercado nacional crescendo e essa soberania do Brasil dentro da América Latina ia atrair os interesses externos, e eles estão vindo, né? Júlio Ottoboni, jornalista Júlio Ottoboni, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Paulinho, Chile, uma satisfação rever a todos aí. Muito obrigado. A gente está sempre à disposição. E até lá. Bem, tá aí o jornalista Júlio Ottoboni falando inclusive do CNPJ,
que são vendidos para empresas americanas, europeias e qualquer lugar do mundo, e vende-se os produtos aqui. É tecnologia de R$ 1,99 que nós temos aqui no Brasil. Nós vamos para um breve intervalinho, depois desse papo gostoso com o Júlio Toboni. Vamos falar com o Edmir de Paula, o passarinho que esteve na greve de 1984 e 85, uma das mais longas greves do setor automobilístico no Brasil. Um instante só, o Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio SINCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SINCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciências e Tecnologia. E olha, você pode nos encontrar aqui pela internet, radiosindct.com. Você pode também mandar o seu e-mail para imprensa@radiosindct.com. Nosso telefone aqui do estúdio é 0 operadora 12 3942 1777 3942 1777. É o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciências e Tecnologia do setor aeroespacial. Olha, e você que é funcionário do INPE, do setor de tecnologia e também associado do SINCT, haverá o baile do servidor público no dia 12 de outubro, às 10 da noite, no Salão Nobre do Luso Brasileiro. Convites para quem é sócio do SINCT, apenas R$ 95, incluso no valor Trópicos Buffet completo, o traje passeio completo e convites à venda nas ADCs. E você pode também comprar o seu convite aqui no sindicato, na rua Santa Clara 432. Pagamento para o dia 5 de outubro, mesas de frente para o palco para os filiados. É isso, ou Shirley? É isso mesmo. O pessoal tem que ir, vai ser muito legal. Você tem um recado aí? Eu tenho um recadinho. Na quarta-feira, dia 23/9, a gente vai trazer novamente o Dr. Sodero aqui para conversar com o pessoal. Então é importante o pessoal ficar atento, porque tem muita gente com dúvida que procura o pessoal no INPE lá para perguntar sobre o processo, mas eu acho que dessa vez vai ser uma grande oportunidade. Então entre em contato com a gente aqui no 3942-1777 ou manda suas perguntas também pelo e-mail. O e-mail é imprensa@radiosindct.com e não perca, fique ligadinho aí que o Dr. Sodero vai tirar suas dúvidas. Olha, e por falar nisso, o SINCT está convocando os servidores e ex-servidores do INPE, DCTA, desde os processos do grupo 1, do processo 2580, dígito 56, até o processo do grupo 11, que é o 06462602009. Está convocando a todos esses funcionários e ex-funcionários para tratarem dos processos dos 28,86% relacionados para a reunião a ser realizada sobre as fases dos cálculos, que é a execução de sentença. Então, nesta reunião que a Shirley acabou de falar com o Dr. Sodero, será realizada uma explicação geral sobre o andamento de cada processo e um informe pessoal e individual dos valores calculados pelo SINCT e também pela União para cada um dos servidores e ex-servidores do SINCT, né, do setor aeroespacial. Vamos falar agora sobre
o que seria movimento operário, uma das figuras mais atuantes do setor, que é o Edemir de Paula. Boa tarde, Edemir. Boa tarde a todos. Quero saudar todos os trabalhadores do INPE-CTA, bem como sua diretoria e todos os funcionários da entidade, né, que junto com a diretoria tem trabalhado de forma muito competente para que esse sindicato seja um instrumento da cidadania e o crescimento da consciência política de toda a sociedade. Olha, você pode ter certeza de um detalhe: a Rádio SINDCT é esse crescimento de cidadania, viu, que Edemir? Merece todos os meus minhas parabenizações pela iniciativa, né? Uma ferramenta muito importante. Bem, Edemir, antes do bem, por que passarinho? Espero que não seja tucano. Passarinho é um apelido carinhoso que eu recebi, né, dentro da General Motors. O pessoal ligava para mim, né, e a chefia atendia e falava: não, o Edemir não está. O Edemir não está. Porque, além de fazer o meu trabalho profissional, eu também ficava conversando fazendo política operária. Né? E então, uma vez, um feitor, um chefe, né, falou assim: o Edemir só vive voando, né? Daí, voando para passarinho, veio o apelido de passarinho, né? Quantos anos de General Motors do Brasil? Que emprego foi esse? Bem, eu sou remanescente de algumas lutas populares, né, de São Paulo. A minha primeira atuação política foi em 74, uma luta anti-arroxo contra a caristia, né? Depois trabalhei em algumas fábricas em São Paulo, né? E depois vim para São José dos Campos. Trabalhei na Johnson, onde eu conheci José Luiz e alguns... José Luiz de Almeida. José Luiz Gonçalves. José, né? Luiz Gonçalves. Que foi nosso presidente do sindicato, né? E então eu interagi com o pessoal da oposição, como eu já tinha uma história de tentativa de organização popular, me engrenei, foi fácil, né? Mas você, na sua primeira chamada, você colocou que eu deveria estar falando aqui um pouco sobre o movimento operário, né? Antes de falar propriamente dito da greve de 84 e 85, que até hoje, né, o pessoal das faculdades, né, da academia, procura entender o porquê. O porquê, né, porque foi um fato histórico muito importante, que me parece que a greve da GM, no seu bojo político ideológico, não se esgota, né? Sempre algumas pessoas vêm conversar, fazer tese sobre, e a gente tem sempre dado os depoimentos da gente, né? Mas a greve da GM não começou por si só, tem todo um histórico, né, uma dinâmica. O que desencadeou aquela greve? Bom, eu creio que a gente tem que falar um pouco sobre... tantos anos depois, não é? Sim, bom, mas eu queria estar falando um pouco sobre a questão da história do movimento sindical, né? Sim, para a gente até entender isso, né? A origem do movimento sindical brasileiro se deu, com o começo da industrialização, onde vieram para cá trabalhadores espanhóis, italianos, portugueses, né? E encontra aqui os trabalhadores que não tinham experiência de luta operária, até porque a classe operária se dá na medida que se tem a indústria, né? E eles trazem consigo a experiência de luta, de resistência, né? Da Europa. E, na época, esses sindicatos eram sindicatos livres, né? Era um sindicato de orientação anarquista, comunista, bem como de orientação cristã. Mas o sindicato não tinha nenhuma amarração com a estrutura governamental. Era um sindicato organizacional apenas. Sim, é um sindicato que não tinha, em sua estrutura, não se tinha amarração com o governo, né? E interessante que os europeus pegaram com os trabalhadores brasileiros que se tinha de associação mutualista, né?
O que os trabalhadores tinham na época era a associação mutualista, que ajudavam, por exemplo, na época do desespero familiar, né? Uma morte, então tinha aquele dinheirinho que o pessoal arrecadava para ajudar no sepultamento. Por exemplo, num caso de doença na família, aqueles trabalhadores se juntavam, davam dinheirinho. O que seria o papel hoje do INSS? Exatamente, era associações mutualistas, né? Com o advento dos europeus, né? Daí começou, dessas associações mutualistas se transformaram em sindicatos livres. E eles lutavam... E passaram a exigir daí. Sim, eles lutavam pela redução da jornada de trabalho, pelo fim do trabalho infantil, exploração e trabalho infantil, por férias. Se trabalhava o ano todo sem tirar uma férias. E, na verdade, nessa luta assim, direta, muitas coisas foram conquistadas. Né? Só que eram aqueles trabalhadores tinha esses sindicatos livres. Né? A maioria dos trabalhadores que eram inorganizados ainda não se tinha essa conquista. Nessa brecha, vamos dizer assim, o Getúlio foi muito esperto, entendeu? Aquilo que já era conquista por uma fatia importante dos trabalhadores, como a jornada de 8 horas, como a remuneração sábado e domingo, enfim, né? Ele explicitou isso em lei. Daí tem a frase que o Getúlio Vargas é o pai, né, dos trabalhadores. Porque muitas coisas que já eram conquistadas pelos sindicatos livres, ele colocou na lei, né, a famosa consolidação das leis do trabalho. A carteira da CLT. Sim, mas dentro desse embrulho tinha uma coisa que foi uma bomba, né, que foi o sindicalismo oficial, né, o sindicalismo atrelado, certo? Que pegou-se uma experiência do Juscelino e montou-se toda uma estrutura sindical, certo? Daí o papel do sindicato passou a ser não como o sindicalismo livre, né, que era de luta, mas o sindicalismo atrelado, assistencialista. Daí o papel do sindicato era montar o cabeleireiro, sua colônia de férias, certo? Tudo para desviar. O que nós chamamos de sindicalismo assistencialista, né? Certo? Roubou-se dos trabalhadores, né? Aquela concepção que o sindicato era sindicato organizado para lutar. De luta. Por que é bom resgatar isso? Para que a gente tenha uma visão histórica do movimento sindical. Com a ditadura militar, certo? Eles aperfeiçoaram mais isso, certo? Tinha diretorias de sindicatos que resistiam a essa estrutura sindical. E outros já eram os que entregavam. Na época, as chapas do sindicato eram sindicalismo amarelo, sindicalismo azul, né? Isso aí há muito tempo, né? Que a gente tem história por conta da gente ler, conversar com os companheiros mais antigos, né? Mas o que aconteceu com a ditadura militar? Esses sindicatos que faziam oposição à estrutura, com a ditadura, com o golpe, tirou-se algumas diretorias e puseram os interventores, né? Os interventores. E tem nomes aí que são conhecidíssimos, o Joaquinzão de São Paulo, né? O Joaquinzão foi uma figura e tanto. Foi um intervencionista, né? Exato. Mas, a partir de 79, se trabalhou a ideia de um sindicalismo novo, né? Que rompesse com essa estrutura sindical assistencialista. Bem, né? o Passarinho, a partir daí, a gente está indo para um breve intervalinho agora, e nesse bloco final eu gostaria de falar com você a respeito
de quando você foi diretor do Sindicato dos Metalúrgicos aqui em São José dos Campos, você já estava na luta, e como foi viver aquele momento da greve de 1984? E por que não estão mais no comando dos metalúrgicos aqui na região do Vale do Paraíba? Perfeito. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, não é bem o comercial, mas são os nossos institucionais, a presença do Edemir de Paula, o Passarinho, ele que foi membro, hoje ele é da Chapa 2, não é? Seria a Chapa 2, não é? Como a Chapa 2? Porque tem o sindicato, que é situação, e você é a oposição aos sindicatos metalúrgicos. Temos que conversar sobre isso. Não, é o 2. Por ideologia? Por ideologia, acho que ele me lembrou bem. É o 2, não é? Bom, Baile do Servidor Público 2013, dia 12 de outubro, às 22 horas, no Salão Nobre do Luso Brasileiro, convites a R$ 95, e você pode adquirir o seu ingresso, o seu convite aqui na sede do Sindi-CT. Um breve intervalinho, a gente volta já, batendo um papo aqui com o Passarinho. Você está ouvindo pela Web Rádio Sindi-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio Sindi-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos aqui com Edemir de Paula, ele que é um apaixonado pelas causas operárias, mais conhecido como Passarinho. Ele é do movimento operário, e eu quero ter aqui o Passarinho mais uma vez para que a gente possa falar da General Motors do Brasil. Passarinho, quantos anos de GM aqui em São José dos Campos? Quantos anos eu trabalhei na GM? Exato. Eu entrei em 80 e saí em 85. Foram 5 anos. 5 anos, é. Bom, no bojo da sua administração, no sindicato, nessa época você era diretor do sindicato dos metalúrgicos. Sim, aqui em São José dos Campos. Bom, e aí estourou uma greve, é esse o termo? Estourar uma greve? Não, eu creio que não é estourar, né? Os metalúrgicos em direção, né? Uhum. Aconteceu uma assembleia, foi amplamente discutido os motivos e quais eram as nossas reivindicações, e em assembleia os trabalhadores decidiram de forma democrática a paralisação. Qual era a O reivindicação? jornalista fala que deflagrou uma greve. Deflagrou. Foi deflagrada a greve. Movimento. Tá? Uhum. Um movimento grevista, não é? Certo. O Passarinho, o Edemir, qual era a reivindicação da época? Então, nós acompanhamos e participamos do Congresso Nacional da CUT, em São Bernardo do Campo, onde tinha trabalhadores de todas as categorias, de todas as regiões do país. E como bandeira de luta foi tirado que nós faríamos uma mobilização pela redução da jornada de trabalho, certo? E nós, na época, sabíamos que a greve seria muito dura, porque reivindicar salário, e na época, com a inflação galopante, logo se dissolvia aquela conquista, né? Mas a redução do jornada de trabalho, você mexe com a essência da exploração capitalista, certo? E, portanto, nós sabíamos que seria uma greve muito dura, e tínhamos história de todas as greves que aconteceram no passado pela redução da jornada de trabalho. Haja visto que o 1º de maio é comemorado a morte de 5 trabalhadores em Chicago, que eles lutavam pela redução da jornada de trabalho. E greve, movimentos reivindicando a jornada de trabalho, é uma das greves mais pesadas. Nós tínhamos consciência disso. Quer dizer, seria difícil, vocês fizeram até um cálculo, olha, se a gente pedir 10%, a inflação vai comer. Quer dizer, foi uma greve muito matemática, inclusive. A greve era pela redução da jornada de trabalho, né? Uhum. Na época se trabalhava 48 horas semanais. A nossa reivindicação foi
40 horas. Os patrões da época, eles subestimaram os trabalhadores da GM aqui de São José dos Campos? Não, eles não subestimaram, até porque nós, em 84, nós tínhamos já feito um movimento geral na categoria. Eu creio que eles usaram-se de mecanismo para realmente tentar acabar com a organização dos trabalhadores, não só da GM, como da região, né? A greve da GM foi uma greve muito consciente do ponto de vista dos trabalhadores e muito aproveitada Quer dizer, o resultado dela foi muito investigado por pessoas que de fato não estiveram presentes e não conheceram como que se deu a greve. O motivo que hoje se comenta muito que teve chiqueirinho, que nós tentamos colocar fogo na fábrica. O que seria esse chiqueirinho? Olha, o que a imprensa local na época falaram que foi colocado que foi os chefes, a chefia que estavam dentro da General Motors, eles ficaram no gramado e os trabalhadores em volta. Em volta, certo? A greve estava indo caminhando de uma forma tranquila, até o ponto que a GM, a direção da General Motors, demitiu 96 trabalhores, né? A hora que chegou a lista... eles demitiram todos os cipeiros, né? A comissão de fábrica e os diretores e outros companheiros, né? Muito bem mapeado por eles. E você estava nessa lista? Sim, eu estava. Na verdade, o que os trabalhadores sentiram é que tudo que se tinha de organização, de representação dos trabalhadores foi ferido, né? Frontalmente ferido, né? Mas, na verdade, o que a imprensa, o que muitas vezes a gente tem dificuldade de falar, que esses supervisores que estavam dentro da fábrica, eles se auto-aprisionaram dentro de um galpão da fundição. Certo? Eles ficaram lá. Ficaram lá para não sair, porque não tinha como. Não, eles tinham como, tinha livre acesso, podia sair da fábrica, né? Mas eles preferiram ficar lá dentro. E então, o que aconteceu, os trabalhadores colocaram, se é que eles estão na fábrica, eles vão ficar junto com os trabalhadores lá no pátio, lá no chamado gramado, né? Agora foi muito explorado, né? E inclusive se responde, né? Respondemos processo, né? Criminalizaram, na verdade, tentaram criminalizar o nosso movimento, né? Bem, vocês tiveram uma passeata antes, né, na cidade toda. Foi uma grande passeata, colocando a população a par do que poderia acontecer a paralisação na GM. O objeto dessa passeata foi tentar sensibilizar a sociedade e da legitimidade do nosso movimento, até porque que os meios de comunicação na época estavam frontalmente contra a gente, e nós não tínhamos outro mecanismo, né? Não tinham essa emissora, por exemplo, né? Para poder falar. Para a gente colocar o nosso lado, né? Então, nesse sentido, foi uma... Você acha que houve sensibilização ou você acha que não houve resultado? Assim? Nós tivemos muito... por parte da sociedade, muito apoio, né? Tivemos apoio, sim. E quando o pessoal foi processado, você acha que a imprensa ficou contra vocês? Como é que foi? Olha, para vocês terem uma ideia, depois que nós saímos, nós recebemos direito, eu e mais 4 diretores, ganhamos, foi dado por um juiz do trabalho o direito ao emprego e o posto de trabalho, né? Certo? O que aconteceu com esse juiz que deu essa sentença? Essa sentença. Nós fomos lá com o oficial de justiça, a General Motors não cumpriu
a nossa reintegração, certo? Nem quis conversar com o representante jurídico. Pasmem, passou 3 dias, esse juiz foi transferido de cidade, não sei para onde ele foi. Se alguém souber, me avise. Viu? Quer dizer, o poder do capital foi mais forte. Sim. Eu gostaria que você, para a gente finalizar, que você ouvisse sobre a redução da jornada de trabalho para 42 horas da GM do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e que você pudesse comentar esse assunto. Vamos lá, a matéria da redução para 42 horas da General Motors do Brasil, no Rio Grande do Sul. Metalúrgicos da fábrica da montadora General Motors, em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, conseguiram reduzir a jornada de trabalho para 42 horas semanais sem alterar o salário. A empresa comunicou a decisão nesta segunda-feira ao sindicato da categoria. A medida vale para os funcionários da GM e também para as 17 empresas sistemistas que formam um complexo automotivo, beneficiando em torno de 5.000 trabalhadores. O diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, Edson Dornelles, diz que a medida é uma conquista, embora as centrais sindicais pressionem por uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O objetivo, diz ele, é estender esta conquista para demais empresas da categoria. Isso vai influenciar na possibilidade de geração de mais emprego, no nosso ponto de vista, uma possibilidade de mais tempo livre, lazer para o trabalhador, condição dele poder ter mais convívio com a família, poder ter mais tempo para a formação profissional. Então, digamos que os efeitos são muito benéficos para o trabalhador e para a empresa. Pelo acordo, a jornada será reduzida em 43 horas até o dia 1º de agosto e em 42 horas até 1º de dezembro. A redução da jornada de trabalho era uma das reivindicações dos trabalhadores, que na última sexta-feira decidiram que, caso a GM não aceitasse as exigências, entrariam em greve a partir desta terça-feira. Além da redução da jornada, os metalúrgicos da GM também conseguiram 7,4% de reajuste salarial, abono de R$ 1.500, participação nos resultados de R$ 5.500 e ampliação do auxílio creche, entre outros benefícios. De Porto Alegre, da Rádio Agência NP, Raquel Casiraghi. Muito bem. Passarinho, o que é que você me diz sobre essa redução de 40 para 42 horas? Bom, Mudaram-se os tempos? Bom, eu creio que toda conquista que vem do trabalhador, nós temos que aplaudir e sentir que os trabalhadores sempre estão atentos. Porém, eu fico muito preocupado porque com o que está acontecendo aqui na General Motors São José dos Campos, né? Dá essa impressão, porque é que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem uma boa convivência, certo? Muitas vezes tentam vender uma imagem da diretoria dessas entidades, né, contra a diretoria dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos. Haja vista que se tem aí a General Motors sempre falando que vai instalar novos empregos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, caso não se aceite algumas exigências, né, por parte da GM feita ao sindicato. De repente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é oásis para os trabalhadores da GM. São José dos Campos, não. Tá? A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São José tem feito lutas intensas para dar resistência no limite para manter esses empregos, né? E sempre vem uma demanda da própria General Motors contrária. Houve-se uma pressão da sociedade muito forte, entendeu? E dos próprios trabalhadores, para que a orientação do sindicato fosse mais flexível, certo? Fizeram-se acordo e a General Motors não cumpre, certo? Então, recentemente ela quebrou um acordo e agora voltou atrás. Então não dá para a gente ficar na ilusão que a General Motors dessa cidade é mais benevolente do que os General Motors de São José dos Campos. É uma orientação só, é uma corporação só. Eu creio que
nós temos, antes de a gente comentar uma notícia, a gente tem que saber de fato por que essa grande empolgação com essas unidades da GM e um tratamento diferenciado aqui para os trabalhadores de São José dos Campos, entende? Você acha que deveria se mudar os pensamentos ou mudar comandos? Olha, eu não sei, de fato, se a questão seria mudar comando, né? O que se tem que realmente entender qual é a estratégia da General Motors, enquanto corporação, a estratégia não só no Brasil, como também em ordem mundial. Tá? O porquê, qual a diferenciação que se tem de ser flexível, tá? Com uma diretoria de sindicato do Rio Grande do Sul, por exemplo, e não flexível com a orientação sindical de São José dos Campos. É uma quebra de braço entre capital e trabalho que quem está perdendo é a toda a sociedade. Sim. Então, por conta disso, a gente tem que ter um certo cuidado e ter conhecimento de fato sobre essa notícia da redução de jornada de trabalho de Gravataí. Como são comentários que eu faço, mas eu não tenho assim um conhecimento de como se deu isso. Então, por favor, prometa que voltará aqui para falar mais uma vez sobre os acordos entre GM e sindicatos do Brasil, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e também aqui do Vale do Paraíba. Certo, com certeza. Tá certo? Tá. É nosso convidado. Edmir de Paula, o Passarinho, quero te agradecer muito. Você deu uma aula operária aqui para os internautas no Clique Jornal e gostaria muito de recebê-lo mais uma vez para falar sobre capital e trabalho, que é a sua especialidade. Certo. Eu que agradeço o convite, né? Na medida que vocês precisarem, eu estarei aqui. E daí a gente pode estar aprofundando mais alguns temas que, por conta do tempo, não deu para a gente estar aprofundando. Eu já fiz muito curso com o Passarinho. Ele deu curso para muita gente. E agora deu um curso cibernético aqui, não é? Então, eu creio que a grande conquista do movimento sindical em São José dos Campos, da qual participei, foi, do ponto de vista político, foi o fortalecimento do PT, certo? O fortalecimento do movimento popular, e a história não acabou. Temos que ficar atento e na defesa e aprofundamento da democracia brasileira. Muitas páginas ainda para escrever, não é, Passarinho? Perfeito. Muito obrigado. Shirley Marciano, minha colega jornalista, obrigado pela presença. Obrigado pela sua presença também. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. Os convidados você teve aí, o Júlio Ottoboni, mais o Edmir de Paula. A direção é do presidente Ivanil Elisiário, o vice-presidente o Fernando Moraes e o secretário de Comunicação e Cultura, Vitor Portesani. Trilha sonora modulada pelo Tiago Santos e a apresentação do Paulo Silva. Um abraço para vocês e até lá. Você ouviu pela Web Rádio SINCT Clique Jornal. Clique Jornal.